Olá pessoal, guardando aqui o pessoal ir entrando, as pessoas participando hoje. Olá Michele, tudo bem? Silvana, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu vou aguardar só um pouquinho para a gente começar o tema de hoje, que é: e se eu fizer terapia? Que é uma pergunta extremamente comum e que as pessoas fazem bastante para mim. E se eu fizer terapia? A questão maior, acredito eu, é que as pessoas gostariam de saber por quê, né? Olá, boa noite. Por que fazer terapia? Ou o que acontece comigo se eu fizer? Todo mundo está me ouvindo bem? Vou pedir só uma ajuda. Se você está me ouvindo bem, assim, manda um joia, ou manda ok, ou estou ouvindo. Mas manda algo aí para eu saber que você está participando. Todo mundo ouvindo bem. Ok. Cris, minha esposa Latelca, Larissa, Cida, Juliana, Adriana, o Rossi e a Cidinha, um abraço para vocês. O Samuel, bastante gente entrando, bacana, obrigado. E a ideia é a gente conversar um pouco a respeito do que é fazer terapia, por que fazer terapia, o que vai me levar, o que isso vai me ajudar. E vou dar a chance para você também que não conhece ou que conhece e quer tirar alguma dúvida, você pode mandar aqui e eu vou estar respondendo assim que possível, né? Vou estar respondendo aqui ao que você colocar nos comentários, tá ok? Eu não sei exatamente como eu consigo ver todas as coisas, essa não é minha primeira live, mas é a primeira que eu quero interagir mais. Então estou aqui aproveitando. A Luciane, mandando professor, essa é aluna do CETEP. Eu sou psicanalista, sou professor do CETEP e hoje estou aqui para falar com você basicamente sobre o que é ou e se eu fizer terapia. A grande pergunta que as pessoas têm para mim é assim: por que eu devo fazer? Ou se eu devo fazer, o que é que isso vai causar na minha vida, né? Porque virou um jargão, especialmente aqui no Brasil, a pessoa dizer assim, mas vai fazer terapia, né? Uma questão meio de falar para uma pessoa que ela tem problemas. E a terapia em si, é claro que ela trabalha assim os transtornos, trabalha assim as dificuldades, trabalha os problemas da psique humana, mas ela também tem muito a ver com descobrimento. Ou, se eu poderia usar o termo melhor, um redescobrimento. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando os anos, as experiências da nossa vida, o que acontece? A tendência é a gente começar a recriar, o cachorro está participando também da terapia. A experiência, ela vai acontecer para nós e vai transformando a maneira como a gente se enxerga e a maneira como as pessoas vão nos enxergar também. Então, a gente começa a mudar a maneira como se enxerga tanto e tanto na nossa vida que vai acontecer o quê? Vai acontecer que a gente nem sabe direito mais como a gente não vai saber direito mais por que reagimos daquele jeito, por que fazemos dessa forma, a gente vai dizer só, é assim que eu sou, mas essa não é a melhor resposta. E eu vou te explicar por quê. Uma certa vez uma paciente entrou no consultório e ela trouxe uma questão sobre isso. Ela disse assim, olha, eu amo minha mãe profundamente, mas quando eu estou longe dela, eu fico bem. Quando eu estou perto dela, começa a me dar uma irritação, eu começo a ficar inquieta, eu começo a ficar irritada e eu não sei explicar por que é que eu me sinto dessa forma. E ela veio para a terapia não só por esse motivo, mas para tratar uma dessas angústias, e ela foi descobrindo na terapia, através do processo terapêutico, que o motivo dela ter essa inquietação com a mãe dela foi um fato em si. Uma situação em que a mãe
a repreendia de uma forma muito agressiva e ela se sentiu coagida, irritada, mas ela não pôde reagir, e esse não poder reagir para ela foi algo que a marcou. E a marcou tão profundamente que ela, já depois de alguns anos, tinha dificuldade de estar na presença da mãe sem se irritar. E quando ela começa a passar por isso, a experimentar isso, a vivenciar isso, o que acontece com ela? Ela vai deixar essa experiência de lado e ela começa a significar o encontro com a mãe de uma forma totalmente diferente. Então, por que eu faço o que eu faço? Por que eu reajo da forma que eu reajo? É simplesmente uma decisão momentânea? É uma decisão racional em que eu estou escolhendo exatamente aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou decidir? É isso? Ou, na verdade, a minha decisão tem a ver com coisas que já aconteceram comigo e que estão fazendo força na minha vida, estão pressionando a minha vida e estão me fazendo ter a reação que eu tenho nesse momento. Você entende isso? Então a percepção que eu e você vamos ter da vida, ela não está totalmente ligada a um instante da minha experiência, mas a um montante de experiência que eu tenho, e aí a gente vai experimentar a vida a partir dessa ótica, a partir dessa visão. E o que muitas pessoas não percebem nessa experiência da vida é que elas vão viver determinadas coisas de forma repetitiva. Vou para mais um jargão aí que as pessoas gostam de usar, ou para mais uma coisa comum que as pessoas gostam de usar, que é a referência que as pessoas têm entre eu tenho um dedo podre para escolher namorado, namorada. Todas as vezes eu escolho, a pessoa parece bacana, passa um pouco de tempo e eu descubro coisas que me decepcionam, eu descubro coisas que me entristecem e eu prefiro então não ter mais que escolher, eu acho que eu não sirvo para isso e as pessoas deixam isso. Ó, a Neide está falando, ó, dedo sujo, né? A Neide é baiana, isso deve ser uma coisa lá de Salvador, da Bahia. Essa questão do dedo não tem nada a ver. Seu dedo é bom, vamos combinar assim? Seu dedo é bacana, fica com ele, não precisa se livrar do seu dedo. O que acontece é que em muitos casos essa questão de repetição tem a ver com uma necessidade interior. E a gente precisa de coisas, até das coisas que nós não gostamos, nós precisamos. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa sempre vai conseguir um parceiro em que esse parceiro é agressivo. Agressivo mesmo, não só verbalmente, agressivo. E aí sai de um namorado ou namorada, pouco importa, entra no outro e ainda é agressivo. E troca, é agressivo. E fala, mas eu odeio isso, eu odeio pessoa agressiva. Mas lá no fundo há algo que diz para ela que ela merece, que ela precisa sofrer, que ela, entre aspas, precisa ser agredida. E isso é tão forte dentro dela que ela procura pessoas que possam satisfazer esse desejo que está internamente, mas não está consciente. Então, a psicanálise em geral, ela vai trabalhar exatamente isso. Ela vai trabalhar aquilo que acontece no nosso inconsciente. O Freud tinha uma figura de linguagem que eu achava uma maneira de explicar, ou uma forma, uma maneira fantasiosa de mostrar como isso funciona, é como um iceberg. Que você tem uma pequena parte do iceberg para fora, uma pequena parte aparente acima das águas e uma grande parte dele submersa, debaixo das águas. Essa parte submersa debaixo das águas é como se fosse o nosso inconsciente. Aquilo que está submerso é a maior parte do que nós somos. É a maior parte da nossa psique, ela está oculta do nosso racional. E por que é que ela vai se tornar oculta do meu racional? Bom, uma parte do que vai se tornar oculto, especialmente das minhas memórias, dos traumas, das experiências, vão estar literalmente relacionados, sabe ao quê? A traumas que vão trazer dor maior do que o meu eu pode suportar naquele momento. Então eu crio ferramentas que a gente chama de mecanismos de defesa, a gente cria ferramentas que tiram isso
desse meu momento consciente. Então, pessoas que sofrem coisas muito grandes e de repente falam, não me lembro do que aconteceu, me lembro de lapsos, lembro de pequenas coisas, mas não consigo lembrar plenamente. Significa que eu esqueci? Não. Significa que isso foi para o inconsciente, está registrado. Mas, para não produzir um grande sofrimento, foi oculto da minha razão, foi oculto do meu momento. Entende? Então Freud usava essa ilustração, a Vânia está me ajudando aqui, ó, a ilustração de que o iceberg seria essa representação. Então, mesmo que a gente veja muito pouco daquilo que passa sobre as águas, aquilo que está embaixo, a grande parte da minha psique, que ainda está soterrada ou abafada, essa parte está determinando os meus atos. E a gente precisa lidar com isso. Quer eu goste, ou quer você goste ou não, a gente vai ter que lidar com isso. Então eu posso ir para a análise porque eu quero me conhecer melhor, eu quero entender porque eu reajo assim, eu quero entender porque eu tenho essa ou aquela dificuldade, ou eu posso ir porque um sintoma que está acontecendo comigo, alguma coisa que está acontecendo comigo é tão profundo, é tão forte que começou a atrapalhar a minha vida. Lembra que eu falei? Nós temos mecanismos de defesa. E às vezes esses mecanismos de defesa começam a atrapalhar a maneira como nós experimentamos toda a vida. Não algum momento, mas toda a vida. E esse é o grande desafio ou a grande chance que a gente tem na análise. Por exemplo, às vezes a pessoa procura a psicanálise porque ela tem um trauma ou uma fobia, uma experiência da qual ela não consegue se livrar com muita facilidade, ela tem muita dificuldade de enfrentar isso. E por ter essa dificuldade de enfrentar, aquilo está atrapalhando o dia a dia dela. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade em lidar com pessoas, né? Ela tem uma fobia social, ou ela tem aerofobia, né? Que é a fobia do ar, daquilo que está acontecendo, ou agorafobia, e tantas outras que às vezes a pessoa cria ou tem isso dentro dela como um mecanismo de defesa, e ela tem essa ação muito forte e aquilo começa a atrapalhar o dia a dia dela. É possível ir para a terapia e eu me livrar deste sintoma? É. O que não é possível na terapia é o que as pessoas chamam de cura. O que é cura? Se eu pensar numa cura emocional e me tornar, entre aspas, um ser perfeito, um ser sem sofrimento nenhum, o que é que vai acontecer comigo? Não vai acontecer. Porque a verdade é que para que haja um total, né, equilíbrio ou nenhuma energia negativa, como alguns dizem, ou nenhuma pulsão que está me causando mal-estar, ou que está causando isso ou aquilo. Quando isso acabar, você morreu. Até lá haverão conflitos, haverão formas e maneiras de lidar com os desafios da vida. Por exemplo, a gente está enfrentando agora, nesse momento de pandemia, uma coisa interessante. As pessoas estão tendo que lidar com os seus familiares, estão tendo que lidar consigo mesmo de uma forma quase que sem censura. Porque a censura que eu falo aqui não é uma coisa de dizer isso está certo ou está errado. Eu estou dizendo que a gente se controla e às vezes a gente tem vários pontos de fuga, como trabalho, futebol, sair com os amigos, com as amigas, ter outros projetos que fazem com que a angústia saia. E agora, dentro de um confinamento, aqueles que estão mesmo restritos a um confinamento, há um sofrimento muito mais profundo, há uma dor muito mais profunda que eles estão tendo que lidar no dia a dia. Ó, a Neide aqui, a Neide é psicanalista, lá do CETEP também, ó, ela está dizendo aqui, ó, como se o inconsciente deve determinar o meu destino. Bom, o inconsciente, ele não vai determinar o seu destino, mas ele vai agir nas suas escolhas. Sempre que você for escolher algo, ou sempre que você imaginar, decidir querer algo, há uma influência muito forte. Por que eu falo que ele não determina? Porque quando a gente fala de determinação, parece que a gente não tem como sair disso. Ele pode
pressionar, ele pode nos impulsionar, ele pode gerar desejos, ele pode fazer várias coisas nesse sentido, mas ele não pode determinar. Porque ainda quando nós estamos no nosso processo, nós podemos reagir a ele. E fazer terapia é uma reação, mas existem outras reações que a gente pode fazer. E ir trabalhando isso para que esse inconsciente, os traumas, as experiências vividas não possam determinar o que nós vamos ser. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome do pânico e não consegue sair de casa, ela pode sair de casa em determinado momento? Pode. Por que ela vai poder sair de casa em determinado momento? Desde que alguns fatores de segurança para ela sejam estabelecidos, ela consegue sair. Agora, quando ela trata o motivo da síndrome do pânico, e entenda que muitas pessoas vão até o hospital, vão até um atendimento de emergência se sentindo tão mal que parecem estar infartando por causa da síndrome do pânico. Então, quando uma pessoa chega nesse extremo, quando uma pessoa chega nesse momento mais forte e ela vai trabalhar isso na análise, ela vai trabalhar isso em terapia, ela pode sim se livrar disso que é um pânico, que a está impedindo de sair de casa, impedindo de viver. Mas significa que ela nunca mais vai ter medo? Não, porque se ela não tiver medo, ela não está viva. Hoje até eu acho que eu usei essa expressão com o paciente, eu disse assim, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de ir além do medo. Então quando eu venho para a terapia, eu vou tratar esse sintoma. E vou tratar ele de tal forma que eu consiga superar e que ele pare de se manifestar e de guiar a minha vida, determinar aquilo que eu estou vivendo. Vou para uma pergunta aqui, ó. Amo família sim. Eu também amo família. Se descubro coisas ruins sobre mim na terapia. Bom, você vai descobrir coisas. A diferença é que o que é ruim? O que é que eu posso determinar que na terapia, por exemplo, eu devo dizer que isso é ruim? Se eu descubro, por exemplo, que o meu medo de falar com pessoas, o meu medo de me relacionar com pessoas tem a ver com uma experiência bem negativa que aconteceu comigo, e quando eu olho essa experiência, ou quando eu tenho a chance de vivenciá-la, de ter essa cartaz, de ter essa experiência com essa vivência que eu tive lá atrás, e eu olho para ela, eu vou descobrir algo muito negativo sobre mim. Isso é verdade. Porém, essa descoberta vai me libertar. Essa descoberta vai transformar aquilo que eu estou vivendo, e agora num momento mais maduro, sendo cuidado por alguém, eu vou conseguir enfrentar essa experiência, suportar essa experiência e poder seguir em frente. Agora, eu vou descobrir coisas ruins? Vou, mas essa descoberta não será ruim, será uma descoberta libertadora. Entende? Algumas experiências que às vezes as pessoas têm na análise que são ruins, assim como você colocou, a imagem que surge pode produzir sofrimento no presente, sim. Ela pode produzir. Mas esse sofrimento, ele vem para que você consiga eliminar aquilo que nós na psicanálise chamamos de pulsão, ou de força, ou de energia, mais popularmente, que é aquilo que empurra para mim, uma necessidade de extravasar de alguma forma, inclusive como um sintoma, como fobia. Então, esse trabalhar e esse descobrir pode ser doloroso, mas vai ser transformador para a minha experiência. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais perguntou. A Elaine perguntando, como saber qual o momento que eu devo procurar a terapia? Bom, o momento ideal para procurar terapia é quando a minha vida está sendo atrapalhada. Entende? Quando eu sei que eu sou capaz de fazer uma coisa, mas não tenho coragem de fazer. Quando o meu comportamento está afastando as pessoas. Ou quando eu estou perdendo oportunidades na vida porque algumas coisas que eu sinto que eu não controlo
estão tirando as pessoas de perto de mim. Tem alguns pacientes, por exemplo, que procuram e falam assim, eu queria mudar o jeito que eu falo, porque o jeito que eu estou falando, eu falo muito rápido, eu sinto que eu sou agressivo falando, eu sinto que quando eu estou falando parece que eu estou brigando com as pessoas. E aí há um processo terapêutico para você trabalhar essa questão e não mudar a pessoa, mas mudar aquilo que está fazendo com que ela haja de uma forma não proporcional à experiência que ela está vivendo. Entendeu? Quando deixa essa proporcionalidade, quando você percebe que você começou a perder coisas, a perder oportunidades, a perder amigos, a perder relacionamentos, quando você percebe que você tem um sofrimento dentro de si que é inexplicável ou não está vinculado a um momento, no momento em que eu briguei com uma pessoa, eu estou chateado, eu estou triste, não, isso não é um momento, mas eu não consigo me livrar dessa tristeza. Faz 1 ano que essa pessoa me tratou mal. Faz 1 ano que eu briguei com aquela pessoa. Mas aquilo é extremamente vivo dentro de mim. Então esse é um bom momento para você procurar terapia. Agora, como psicanalista, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que para mim, todo mundo precisaria em algum momento fazer, mas essencialmente é isso que eu te falei. Quando aquilo começa a atrapalhar a vida, quando aquilo começa a tirar a minha qualidade de vida, eu preciso procurar a terapia, eu preciso procurar uma análise para entender o que é que acontece dentro de mim e está fazendo com que eu me sinta dessa forma. Entende? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui. Boa noite para vocês, todo mundo aqui mandando boa noite, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês aqui. A Neide fazendo várias perguntas bacanas, obrigado. Bom, eu vou falar mais uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, mas que acontece muito e eu tenho ouvido muito isso de pessoas que estão experimentando a quarentena agora. Que é assim, eu não fiz nada o dia todo, mas eu chego no final do dia e parece que eu trabalhei muito, que eu me esforcei fisicamente muito. Por que isso acontece comigo? No geral, o estado da nossa psique produz uma ação dentro do nosso corpo. Essa ação, ela vai produzir uma contração. É quase mesmo como se você estivesse fazendo força em determinado momento, e essa força que você está fazendo é uma constante. Uma constante. E ela está ali fazendo essa força desnecessariamente. Você não está segurando nada, você não está carregando nada, você não está fazendo nada, mas aquilo está produzindo uma energia angustiante em você e vai chegar ao final do dia e você vai se sentir muito machucado. Um exemplo assim que é mais comum, né, que as pessoas confundem muito, que é a doença psicossomática, que as pessoas dizem, isso é uma doença da mente. Não, não é uma doença da mente, é uma doença da psico, e soma significa corpo. Então uma doença que junta a mente com o corpo. Eu vou dar um exemplo prático e pessoal. Eu tenho um problema de coluna. Eu tenho um desgaste na minha coluna e tenho alguns hábitos que eu tenho que ter para poder ter uma qualidade de vida melhor e não ter problemas mais sérios na minha coluna. Porém, quando eu me irrito muito, quando eu fico muito nervoso, quando eu estou numa situação de extremo estresse, não é um estresse qualquer, é um extremo estresse, o que acontece? Lembra que eu falei? A musculatura enrijece, faz tanta força que machuca a minha coluna e eu travo a coluna. Uma determinada vez, num trabalho que eu tinha, que não é a psicanálise, eu tive uma notícia tão doída, tão difícil de ser ouvida, que eu travei a coluna. Eu fiquei tortinho lá, com a coluna travada, exatamente porque a minha mente fez tanta força que procurou uma falha no meu corpo, ou que se ligou, não vou falar procurou, vou mudar, que se ligou a uma falha do meu corpo e produziu uma enfermidade. Então muitas pessoas têm doenças psicossomáticas, não porque não tenham nenhuma predisposição, mas por causa da soma destas duas coisas. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Vamos lá. Calma aí que eu vou aprendendo, gente. Vamos aqui. Raízes africanas. Gente, é o que está aparecendo, tá? Se você quiser seu nome, você me manda. Raízes africanas
Diz assim: minha mãe teve síndrome do pânico durante 20 anos. Hoje ela não tem mais nada. Ajudei só com palavras. Muito bom. O que acontece em especial com a síndrome do pânico é, normalmente ela é desperta por uma angústia. Ela é desperta por um momento. Esse momento que a desperta, ela cria uma energia e essa energia vai sair como síndrome do pânico. Vai gerar um medo muito grande e vai fazer com que ela pare algumas atividades da vida. Conforme essa energia for diminuindo, conforme essa energia for se dissipando, seja por terapia, seja por ter uma pessoa bacana como você do lado, que pode compartilhar, que pode falar, que pode acolher, né? Não imagine que porque eu sou psicanalista eu acho que só funciona o que eu faço. Não imagine isso. Ter uma família bacana, ter pessoas que se importam é essencial para uma vida sadia. E aí ter pessoas como você, que pôde ouvir sua mãe, que pôde estar com ela, aconselhá-la, cuidá-la, dar um novo significado para a vida dela, é libertador para ela. Parabéns para você, porque é isso mesmo. Às vezes a pessoa vem para a terapia, trabalha várias coisas na terapia, mas quando volta para casa o ambiente é tão tóxico, é tão difícil, que tudo que foi trabalhado nem sempre consegue ter todo o resultado porque não tem a maturação do processo. É sempre um estresse contínuo, uma dificuldade contínua e ela não consegue se livrar ou ter um momento para lidar com essas coisas que ela vai ouvir na terapia, que ela vai trabalhar na terapia, mas que ela vai ter que digerir em casa. Viu? Parabéns, exatamente isso. Vamos lá. Marcelo, verdade. Quando sentimos esse sinal de muita angústia, momento que perdemos o acreditar em nós mesmos, entre outros pontos que causam sensações ruins. Creio que aí é a hora de nos tratarmos. Verdade, Marcelo. Essa é uma coisa muito importante, né? As doenças autoimunes são assomáticas. As doenças autoimunes são assomáticas. Aquilo que a gente pensa, gente, a respeito sobre a experiência no consultório, ela não é uma coisa única. Ela não é um trabalho único, entendeu? Mas ela é um trabalho um pouco maior. Ela vai um pouco além daquilo. Então é muito importante que a pessoa que tem uma experiência difícil, né? Ela vai para a terapia, que ela consiga ter um ambiente um pouco mais salutar. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, isso não é verdade, apesar de poder acontecer. A pessoa está casada, e ela está casada com uma pessoa e vai para a terapia, e na terapia ela cresce, ela aprende coisas sobre ela, sobre as suas necessidades, e ela quando volta, e aí eu estou falando pessoa, não importa se masculino ou feminino, volta para casa e se separa. Aí fala, olha, foi para a terapia, ficou maluco ou maluca e separou. É verdade isso? Não, não é verdade. O que acontece em alguns casos é que a pessoa vai para a terapia e agora aquilo que faltava nela, que ela encontrava no parceiro, lembra o que eu falei? Mesmo que seja violência, mesmo que seja abusivo, mesmo que seja problemático, aquilo que faltava começa a não faltar mais. E quando o outro não aceita entrar num processo também de transformação, pode sim chegar a um fato, né, mais drástico de uma separação. O que eu mais observo é que quando uma pessoa que vem para a terapia consegue se conhecer, ela consegue ajudar os outros. Ela consegue participar os outros dessa experiência que está acontecendo com ela. Mas as nossas necessidades mudam. Eu sou a Rosângela Marques, psicanalista clínica. Então, não existe outra coisa, gente. Olha, não é que não existe outra coisa, vou dizer assim. Eu acredito muito, porque a psicoterapia, que é a terapia pela fala, ela é essencial para alguém que sofre de coisas das quais os médicos, de uma forma no ambulatório ou em exames clínicos, não conseguem determinar. Existem coisas que acontecem com a gente, como quando o Freud começa tudo lá, quando está estudando sobre histeria, estão discutindo sobre histeria, procuravam
deficiências cerebrais, procuravam várias coisas, e o Freud argumentava que aquilo não estava registrado, entre aspas, de forma biológica, mas aquilo estava na psique humana, uma coisa quase que intangível, que não dava para determinar exatamente, mas que dominava ou que regia muitas coisas do corpo biológico. Então essa percepção, ela é importante para nós, entender o quão importante é a fala na terapia. A Neide, estão me perguntando, não aceita a morte. Sobre pessoas que não aceitam a morte. Bom, essa é um tema bem interessante, e eu poderia falar sobre 5 fases do luto, né? E a gente falar sobre isso, mas a gente tem 2 conceitos que eu posso trabalhar aí. O Freud tinha uma expressão que ele dizia assim, que a velhice traz consigo tantas dificuldades, né? Você tem que pensar que Freud está vivendo lá em 1900 e alguma coisinha. Ele vai dizer assim, olha, a velhice traz tantas dificuldades que parece vir para tornar a morte mais aceitável. Quer dizer, eu aceitar mais a minha própria morte por causa das deficiências, das experiências que eu estou tendo de dificuldade e limitação da minha velhice. Agora, quando é a morte de alguém que eu me importo, alguém que eu amo, alguém que faz parte da minha vida, ou alguém que em determinado momento eu sinta que é essencial para a minha própria existência, isso acontece, e aí o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sentir? Como é que eu vou vivenciar isso? Eu não aceito. Bom, a verdade desse processo de luto é, todas as vezes em que você, e aí assim, vamos respeitar um período mais ou menos, tá? Mais ou menos de 1 ano, em que você fala de uma pessoa que você perdeu e você desmonta, sabe? Você perde o chão, você chora copiosamente, há uma angústia profunda. Esse movimento que você está fazendo é um movimento para fazer com que aquela pessoa não vá embora. Como é que eu faço com que essa pessoa não vá embora? Eu sofro por ela. Quanto mais eu sofrer, mais viva ela vai parecer para mim. Quanto mais eu sofrer, mais viva ela vai parecer na minha vida. Então, não é só o fato de uma pessoa agindo com negação colocar o prato na mesa para uma pessoa que já faleceu, ou uma pessoa sentada no sofá e ela ouve o barulho do portão, ele ou ela está entrando, e a pessoa não está entrando, não tem ninguém entrando, aquele som é uma expectativa dentro de mim tão grande que produz isso na minha mente. Então, a negação da morte é uma maneira de tentar dizer que aquela pessoa está viva. É uma forma. Então, quando você encontra pessoas que sofrem ainda profundamente, mesmo que depois de anos que a pessoa já faleceu e ela ainda sofre profundamente, esse sofrimento é a forma que ela encontrou de manter aquela pessoa viva. E aí eu tenho uma palavra para você que passa por isso. É simplista o que eu vou dizer para você, mas é uma verdade. A única forma de honrar uma pessoa que você ama e que partiu é deixando ela ir. Não importa aqui, eu não vou trabalhar crença nenhuma aqui. Eu tenho a minha crença, mas eu não vou trabalhar nenhuma crença. Não. Mas eu penso que se essa pessoa que partiu estivesse presente, gostaria que você pudesse viver. O teu sofrimento não a alimenta, não traz nada de bom para ela, mas a tua vida vai. E se você quer honrar a pessoa que partiu, honre ela vivendo o melhor que você pode viver. Esse é o desafio para nós. Claro que na terapia a gente vai trabalhar coisas mais profundas a respeito da perda, como uma ligação quase que simbiótica que as pessoas têm uma com as outras, uma dependência monstruosa que às vezes é estabelecida pelos erros dos mais velhos, dos pais, dos cuidadores, não importa, de criar certas dependências, mas basicamente isso que eu estou te falando se aplica na maioria dos casos. Você pode trabalhar isso com tranquilidade. Permita que essa dor saia de você, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A live está sendo gravada? Tá sim, Elaine, vai ficar, se tudo der certo, ela vai ficar aqui no meu Instagram, eu vou pôr lá no IGTV, tá bom? A Neide, pessoal cumprimentando, obrigado. Penso mesmo, Santo Agostinho fala sobre isso. Eu não sei exatamente o que Santo Agostinho fala, então não vou me arriscar, tá?
A Elaine mandou profundo. Marcelo, verdade. A Neide, obrigado. Pessoal, se você tem alguma pergunta e quer fazê-la, manda. Escreve aqui, ó, e eu vou responder aqui para você. A Bruna Masso, deve ser aluna do CETEP. Tá mandando oi, professor, é aluno do CETEP, né? Bastante gente aqui do CETEP, tô vendo aqui, ó. Obrigado pela audiência. Alguns amigos aqui, gente boa. Se você tem alguma pergunta, você manda. Se você não tem, o tempo de deixar ir. Ah, entendi. O tempo de deixar ir, né? Essa é uma coisa dolorosa. Porque assim, no dia que eu deixar ir, essa pessoa para de existir, né? E eu entendo isso, não é fácil deixar ir. Mas quando a gente permite isso, a dor vai dar lugar para um negócio que tem um sabor diferente, né? Hoje eu até falava com um paciente e a gente estava falando sobre outros idiomas. E ele disse assim, que algumas palavras em outros idiomas não tem nem tradução, né? Algumas, né? Uma delas parece que no português para o inglês não tem tradução para a palavra saudade. Não existe a palavra saudade no idioma americano, né? Mas para nós, a saudade, na dose certa, ela tem um tempero bom. Porque sempre que a gente fala de saudade, a gente conta algo gostoso. Sempre quando a gente fala de saudade, a gente conta algo especial. E eu acho que assim, falar de saudade com quem a gente ama, para contar coisas boas, é a melhor forma de se sentir saudade. Não é isso? Vamos lá, deixa eu ler aqui da Ângela. Oi, Ângela, tudo bem? Como ajudar as pessoas que amamos a lidar com o luto? Olha, essa questão de lidar com o luto, ele é um desafio muito grande. Porque assim, o que é que a gente pode fazer para que essa pessoa permita com que isso aconteça? Particularmente, eu poderia te dizer assim, que como eu vi aqui a moça estava falando sobre ela ter conversado com a mãe dela, eu acho que estar presente talvez seja a melhor coisa que você pode fazer por alguém que está sofrendo com luto. Estar presente para ouvir, estar presente para acolher, estar presente para essa pessoa sentir que não está só. Porque uma das coisas que fazem com que o luto seja profundamente doloroso é a sensação da perda de algo, e assim, uma perda que às vezes parece uma perda de si mesmo. É interessante que às vezes quando a gente vai trabalhar com casais, e falo a gente porque no geral eu percebo isso, você vai trabalhar com casais, e alguns casais começam a perder tanto a identidade individual, sabe, aquilo que fez o outro se apaixonar, que acaba afastando os casais. Não é que eu estou falando que casal não pode ter intimidade, não, o casal deve ter intimidade, precisa ter intimidade, mas o casal também precisa de outras coisas. Que outras coisas? O casal também precisa manter a sua individualidade, por quê? Porque essa individualidade, essa força atrai o cônjuge, atrai o parceiro. Então, quando alguém que a gente perde produz um sofrimento tão grande assim, muito provavelmente essa pessoa perdeu uma parte de si, estava tão conectada que ela perdeu uma parte de si. O que ela precisa fazer é reconstruir quem ela é. Então, se o caso é muito sério, se esse sofrimento é muito grande, Ângela, o melhor é procurar um terapeuta. É melhor procurar um psicanalista, levar essa pessoa, porque assim, por mais que a gente tenha empatia, por mais que a gente tenha um sentimento bom com aquelas pessoas que amamos, a verdade é que no fundo nós vamos sentir que vai ter um limite para esse trabalhar, um limite para a pessoa falar sobre o seu sofrimento. Por exemplo, eu tenho pacientes que vieram para a terapia porque em um momento que ele não estava muito bem, não é que não queria morrer, mas em um momento estava sentado com a família e disse, eu acho que talvez seria melhor eu morrer. A família entrou num pânico tão grande que marcou uma sessão para o dia seguinte, desesperados, levaram o paciente lá, porque ele vai morrer, essa pessoa vai morrer, você precisa ouvir ele hoje, porque ele vai morrer, ele quer morrer, ele vai tirar a própria vida. E aí quando a pessoa entra na sala e fala, tá vendo? Eles não me entendem. Eles não entendem o que eu falo, o que eu sinto, e é por causa disso que eu estou sofrendo. E a pessoa não queria morrer. Ela disse algo, ela desabafou algo. Então é por isso que eu acho que a ajuda de um profissional vai ser muito bom, tá? Deixa eu ver aqui.
É libertador quando a gente aceita o deixar ir. É libertador. É um desafio, mas é libertador, né? Como lidar com o excesso de preocupação com a parte financeira e junto com a ansiedade excessiva? Olha, nesse momento em específico da vida, eu vou falar especificamente do Brasil, mas poderia até citar o mundo, vai ser um desafio. Primeiro, não negue o que sente. Assuma o que você está sentindo. Porque se você está sentindo, não importa até se não é tão verdadeiro, mas para você é. Então aceite o que você está sentindo. E aí você pode olhar para isso e tentar avaliar o que é que você está sentindo a partir do que é proporcional ou desproporcional. Se o seu sofrimento é excessivo, aí eu não vou dizer para você infelizmente, porque eu acho maravilhoso, mas você tem que ir para a terapia. Porque na terapia é que você vai discutir isso, você vai falar sobre isso. O que é a ansiedade excessiva? Por que há uma preocupação no meu financeiro? Eu tenho motivos para me preocupar de verdade? Eu não tenho motivos para me preocupar de verdade? Porque às vezes as pessoas estão preocupadas com a questão financeira, não como sobreviver. E é interessante isso. Mas a grande preocupação financeira tem mais a ver com sucesso do que com dinheiro. É interessante isso. Não é porque, lógico, eu tenho sucesso, eu vou acabar tendo um certo recurso. Mas a preocupação é em dar certo, em eu estou dando certo, e não tanto em tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Entende? Que a Cris não vou chorar. Não chora não, Cris, fica firme aí. A Kelly, excelente explicação, obrigado, Kelly. Quando alguém parte, o que fica é saudade. A saudade é o amor que fica. Bonita essas palavras, hein, Luciane? Bonita. Angústia. Como substituir este sentimento? Você não substitui a angústia. A angústia, ela é gerada dentro de nós por causa de um sofrimento. Entende? Uma deficiência, um trauma, várias coisas são produtoras de angústia. O que eu preciso para lidar com a angústia é buscar a causa que está produzindo essa angústia, este momento de angústia, e você vai trabalhar a causa, a origem, da onde ela está vindo. Quando você tratar essa origem, é como se você cortasse o fornecimento de energia da angústia, a angústia vai desaparecer. Vou usar uma expressão que é muito usada no consultório. Quando a pessoa percebe o que é que traz a angústia para ela, diz, tá bom, e agora, o que é que eu faço para me livrar disso? Aí eu falo, bom, nós vamos ter que olhar para isso cada vez mais de perto, até que você possa olhar isso tão de perto que não te afete mais. Então a angústia tem a ver com essa experiência. Então não é um sentimento que eu posso trocar, é um sentimento que eu preciso esgotar dentro de mim. E para esgotar eu preciso trabalhar o que gera essa angústia, o que nesse determinado momento está me gerando essa angústia maior. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa a live gravada no Insta da CETEP. Muito legal para assistir novamente, até recomendar. Eu agradeço, mas aí da CETEP é uma outra entidade. Eu preciso da aprovação do chefe para poder colocar lá. Tá? Eu sou professor, mas não represento plenamente a entidade, não. Tem uma equipe muito boa lá. E a gente está pensando em produzir conteúdos para pôr lá, viu? O Márcio vai estar fazendo isso. Verdade, a preocupação está com o futuro. Que ainda não chegou, é verdade. É aquilo que a gente ainda não pode mudar, né? Difícil viver o presente sem pensar no futuro. Isso é ansiedade, né? Não é. Juliana, a questão de pensar no futuro é extremamente saudável. Ter planos, projetos, sonhos. Tudo isso é extremamente saudável. O que não é saudável para mim? É eu produzir vários futuros, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram a chance de assistir aquele, acho que é Doutor Estranho, né? O filme Doutor Estranho, e depois num dos Vingadores ele aparece lá. Mas aí ele está sentado, num desses filmes do Vingador, ele está sentado, e ele diz que viu não sei quantos milhões de futuros possíveis. Olha que coisa. Esse homem teria morrido de ansiedade naquele momento, né? É lógico que aquilo lá é uma questão lúdica, mas
o que acontece com a gente é que as nossas projeções produzem angústia. Não é o nosso futuro que produz, são as nossas projeções. Aquilo que a gente está projetando. Então, esse é um momento que eu não me sinto bem. Meu futuro será uma desgraça. Esse momento é um momento que eu acho que eu estou vivendo um conflito. A minha vida acabou. O meu futuro será muito ruim. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é assim muito bacana para a gente se fazer de tempos em tempos, olha para trás. Quantas vezes você já sentiu isso? Quantas vezes você pensou que tudo ia acabar? Seja pela perda de alguém, seja de um mau resultado numa prova, seja de uma perda de emprego, ou de uma pessoa que você amava e te deixou. Não importa qual foi a situação. Quantas vezes você pensou que não haveria mais nada a partir dali, e você se levantou, e a vida prosseguiu, e a experiência se transformou, e você está aqui. Então o nosso problema não é o futuro, nem pensar nele. O nosso problema está em projetar o futuro e dizer o que ele vai ser, sem ter a mínima ideia de todas as variáveis que vão poder acontecer nesse processo. Esse é o problema, tá bom? Deixa eu ver aqui. APTC 203. De nada. Se tiver mais alguma, manda que a gente vai. Ale, obrigado pelo convite. João Paulo, várias vezes. Já passamos várias e várias frustrações, verdade. A experiência é interessante que a gente pensa que as nossas realizações, as coisas boas que a gente já teve na vida é que vão nos marcar, né? Mas se você parar para pensar, todas as vezes que você quer contar uma história boa, você lembra de um problema muito sério que você enfrentou e superou. Você pensa em algo muito difícil que você passou na sua vida e seguiu em frente. Esse é o desafio. Eu acho que a percepção que eu e você precisamos ter da nossa própria vida e como nós a enfrentamos precisa ser um desafio. E a gente olhar para isso, ter uma expectativa boa para isso, é o que nós precisamos fazer. Tá bom? Gente, 50 minutos que passou assim, rápido. Olha lá, o Alessandro. Elogio de amigo é suspeito, viu, Alessandro? Top demais, gosto muito de você, meu amigo, parabéns, viu? Elogio de amigo é suspeito. Porque tem que ter uma dose de amor nesse negócio aí, senão não funciona, gente. É assim mesmo. A Elaine, gratidão. Gente, eu vou encerrar aqui. Quero ver se mais pra frente eu marco uma nova, tá? E aí, se você tiver um tema, se você tiver alguma coisa que você queira colocar, você pode mandar no meu inbox aí, no próprio Instagram, ou você pode mandar no meu WhatsApp. Eu vou pôr aqui o meu WhatsApp para você que quer mandar alguma dúvida para a gente marcar uma próxima aqui. Não vou falar uma próxima sessão, mas uma próxima live. E se você quer marcar um horário, se você quer saber mais sobre psicanálise, manda e a gente vai estar aqui conversando, falando e vai ser muito bom. Essa aqui vai ficar gravada nesse canal, tá? No meu canal aqui, Psicanálise RDC, vai ficar gravada essa. Então você pode compartilhar, pode falar e com outras pessoas e a gente vai trazer esses novos temas aí que vocês vão colocando, tá bom? Vou só ler essa mensagem aqui da Luciane. Ela diz assim: o amor ao próximo começa quando damos amor ao próximo mais próximo de nós. Nós mesmos, o nosso eu, nosso corpo, nossa mente, nossa saúde. Só assim poderemos amar mais seriamente ao próximo fora de nós. Linda essa frase, hein? Muito boa. Exatamente isso, né? Eu tenho uma frase bíblica, né? De Jesus que diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. E sempre que as pessoas dizem isso, elas sempre parecem estar exigindo mais amor de outra pessoa. Mas se você parar para pensar, ele diz assim: ame o próximo, mas ame a si mesmo. É dessa forma que você vai amar o próximo. Então, se eu tenho dificuldade de amar, muito provavelmente eu tenho dificuldade de me amar. Isso é uma coisa bacana. Gente, obrigado pela participação. Você que não assistiu inteira, depois assista aí desde o começo, vai ficar salvo. Um abraço a vocês, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até a próxima. Se Deus quiser, sem cachorro, né? Porque o cachorro hoje participou ativamente com seus latidos.